Eles voltaram para casa em silêncio, disse Toru Takaya, um estudante do ensino médio na época. Alguns soldados me contaram que, quando partiram para a guerra, todos aplaudiram e os despediram, mas quando voltaram, não houve nada. As pessoas os olhavam friamente. Se você acha que conhece o suficiente da crueldade intrínseca da Segunda Guerra Mundial, se prepare. O exército imperial estava disposto a lutar até o fim, em parte pelo medo imaginário de um levante comunista, em parte pelo orgulho bushido. Os seus líderes nunca consentiram em se render, pois as instruções para os homens de serviço do general Tojo declaravam: não sobreviva humilhado como um prisioneiro. Morra para assegurar que não deixará a ignomínia atrás de você. Os políticos civis do Partido da Paz, que desejavam negociar, teriam sido detidos e até assassinados, não fosse pela indecisão do próprio imperador quanto ao que fazer. O ex-primeiro-ministro, o príncipe Konoe Fuminaro, assinalou mais tarde que o exército tinha cavado cavernas em montanhas e a sua ideia de seguir combatendo era resistir em cada buraquinho ou pedra nas montanhas. O exército japonês também pretendia que os civis morressem junto com eles. Um corpo de luta de cidadãos patrióticos estava sendo formado, e muitos membros tinham apenas lanças de bambu à grisa de armas. Outros tiveram bombas amarradas ao corpo, que detonariam contra os tanques. Até mulheres jovens foram pressionadas a se apresentar como voluntárias para o sacrifício. A guerra entre o Japão e as potências aliadas durou um total de 3 anos e 8 meses, desde o ataque surpresa a Pearl Harbor e a sua blitzkrieg asiática acompanhante até o lançamento das bombas atômicas. Embora a guerra na China já tivesse em andamento há algum tempo, os soldados japoneses só souberam da rendição do seu país horas depois do anúncio feito pela rádio por seus superiores. Enquanto as tropas japonesas em toda a região do Pacífico tomavam conhecimento da rendição do seu país ao longo das semanas seguintes, o fim da guerra marcou o início da ocupação americana do Japão, de agosto de 45 a maio de 52, um período de quase 7 anos. Durante esse período, o Japão funcionou como uma colônia, sem independência militar ou política. Todas as decisões do governo japonês neutro precisavam ser aprovadas pelos Estados Unidos. Esse foi o mundo para o qual os soldados japoneses desmobilizados retornaram, caso tenham retornado. Inicialmente senti-me mal por termos perdido, mas alguns de nós, ao mesmo tempo, sentiram-se aliviados, pois era já algo esperado há algum tempo. O fim da guerra geralmente é associado a retornos ao lar e reuniões felizes, mas para o soldado japonês, o fim da guerra significava incerteza ao retornar para uma pátria que já não reconhecia mais. Enquanto o conflito estava em andamento, o governo japonês dificultava extraordinariamente o contato dos soldados capturados com as suas famílias, e os propagandistas militares propagavam a narrativa de que a rendição era tão desonrosa quanto impossível. Esperava-se que um soldado japonês lutasse até a morte, e se por algum motivo ele não conseguisse fazê-lo, a honra exigia que ele tirasse sua própria vida. Render-se significava não apenas convidar a maior vergonha para si mesmo, mas também desonrar terrivelmente a sua família e renunciar à própria identidade como japonês. Para poupar suas famílias da vergonha de serem associadas a eles, os soldados japoneses que retornavam frequentemente não mencionavam sua captura a familiares e amigos, escondendo o que lhes havia sido dito como o pecado mais humilhante e imperdoável que já cometeram em suas vidas. Durante a ocupação japonesa da China na Segunda Guerra Mundial, o governo japonês incentivou o povo do Japão a migrar para a China, onde receberam muitos privilégios como cidadãos de primeiro grau. Mas quando o Japão finalmente perdeu a guerra, essas pessoas se viram à deriva em um instante, não pertencendo à China nem vinculadas ao Japão, especialmente as crianças nascidas durante a guerra. Muitos sofreram e até perderam a vida quando o exército soviético os colocou em campo de concentração e tomou medidas de retaliação. Alguns japoneses ainda se lembram das políticas magnânimas do governo Chiang Kai-shek, que providenciou na época para que prisioneiros de guerra japoneses fossem repatriados de volta ao Japão. Em 15 de agosto de 45, o imperador japonês Hirohito foi ao rádio anunciar a rendição incondicional do Japão sob a Declaração de Potsdam, para grandes comemorações do povo chinês. Em 9 de setembro, uma grande cerimônia de rendição das tropas japonesas na China foi realizada em Nanjing, tornando-se um importante dia de comemoração para os chineses. No momento da rendição japonesa, havia mais de 1 milhão de soldados japoneses na China. Cerca de 1/3 deles estava concentrado em Yunnan, enfrentando as massas de tropas chinesas nos arredores da capital da China durante a guerra. Fazia sentido então que Yunnan se tornasse o local de trocas de linha de frente entre as tropas chinesas e japonesas. Além de generais chineses e japoneses, mais de 1.000 representantes aliados e convidados da China e do exterior participaram da cerimônia, que durou apenas 15 minutos, mas se tornou uma imagem duradoura da história chinesa. Mais tarde, em um discurso de rádio à nação, o general He disse: "Esse é o dia mais significativo da história chinesa, resultado de 8 anos de luta dura." No entanto, após a rendição japonesa, surgiu a verdadeira questão de repatriar prisioneiros de guerra japoneses e outros japoneses na China, que somavam cerca de 3 milhões na época.
Durante seu expansionismo durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 e 1895, o Japão enviou seus soldados aos territórios ocupados para maior comodidade no comércio e na lavoura, e para colocar os japoneses em uma posição vantajosa nesses locais, de modo a atrair mais japoneses para migrar para colônias no exterior. Isso reduziu a pressão populacional dentro do Japão, fortaleceu a economia japonesa e aumentou o controle social em suas colônias. Galera, rapidinho, não pula o vídeo. Caso você queira me apoiar com qualquer quantia para que eu possa continuar produzindo vídeos como esse, vou deixar o Pix aqui na tela. Muito obrigado. A Declaração de Potsdam exigia que o Japão voltasse aos seus territórios antes da Primeira Guerra Sino-Japonesa, enquanto os japoneses deveriam ser repatriados. Na época da rendição japonesa, havia mais de 6 milhões de japoneses em Taiwan, na Península Coreana, na parte sul da ilha de Sakhalin, na Manchúria, nas principais cidades chinesas e no sudeste da Ásia. Com a ajuda de navios de transporte dos Estados Unidos, a maioria das pessoas retornou ao Japão em 1949. Os primeiros migrantes japoneses viveram nas colônias por pelo menos 3 gerações e ali criaram raízes em termos de trabalho, propriedade e família. De acordo com o regulamento, cada pessoa tinha um limite de 30 quilos e os itens de valor eram rigorosamente controlados. Isso significava que muitos japoneses bem-sucedidos de renda média tiveram que abrir mão dos resultados de gerações de trabalho e voltar para suas antigas casas no Japão, quase de mãos vazias e começar do zero. Esse foi um dos custos dolorosos da política expansionista do Japão para o seu povo. A China e os Estados Unidos providenciaram para que os prisioneiros de guerra japoneses de várias cidades e vilarejos se reunissem nos portos, onde embarcariam em navios de transporte dos Estados Unidos de volta ao Japão. Com a China e os Estados Unidos trabalhando junto para concluir a repatriação, a maioria dos prisioneiros de guerra japoneses na China voltou ao Japão no final de 1946. Os aliados ocidentais não tinham nenhum interesse em manter prisioneiros de guerra japoneses, ao contrário dos seus homólogos alemães. Os japoneses não foram empregados na reconstrução de infraestruturas devastadas, nem usados para limpar campos minados. O governo japonês remanescente solicitou sua repatriação e, em conjunto com os americanos, providenciou meios para que os homens mobilizados retornassem para casa. A repatriação começou em dezembro de 1945, com os doentes ou feridos, os taiwaneses ou coreanos étnicos e todos os soldados japoneses na China sendo os primeiros da fila. Os soldados que retornavam eram obrigados a trocar qualquer dinheiro estrangeiro que possuíam pela moeda japonesa ien, que estava em queda livre, mas estavam muito mais ansiosos para trocar suas roupas de prisioneiros por antigas fardas. Enquanto esperavam sua vez de voltar para casa, eles eram alojados em antigas barracas ou depósitos nos portos de entrada, com móveis básicos e sem proteção contra o frio de inverno japonês. As condições eram precárias, a ponto de um soldado retornando ter comentado que preferiria ter permanecido nas Filipinas. Quando chegava a hora dos repatriados concluírem sua jornada, eles recebiam dinheiro suficiente para a passagem de trem e ração suficiente para se sustentarem. A chegada em casa nem sempre era feliz. As famílias dos prisioneiros de guerra às vezes recebiam erroneamente notificações de morte, uma distorção intencional por parte do governo. É fácil imaginar o choque emocional de ver o marido, irmão ou filho morto entrar pela porta da frente. Os soldados retornados caminhavam mancando pelas ruas das suas cidades natais, frequentemente ainda vestindo uniformes excedentes dados a eles por seus antigos captores, e às vezes reduzidos a pedir esmolas aos soldados americanos. Embora muitos civis japoneses apoiassem secretamente seus veteranos retornados, a perda da guerra e a reestruturação abrupta da sua sociedade eram feridas recentes demais. E alguns soldados eram recebidos com hostilidade aberta pelas mesmas multidões que um dia os aplaudiram como heróis. Independentemente de como fossem recebidos, era comum os soldados retornados sofrerem colapsos psicológicos. E muitos dos que voltaram para suas casas simplesmente entravam em suas casas, fechavam a porta e nunca mais eram vistos. As coisas eram mais complicadas quando se tratava do nordeste da China. O Japão já havia reassentado sistematicamente residentes de aldeias agrícolas como pioneiros para abrir terras agrícolas na distante Manchúria. Eles receberam armas e equipamentos e receberam algum treinamento militar, para que fossem uma força civil suplementar para as tropas japonesas de ocupação. Depois que o exército soviético ocupou o nordeste da China, além de desmantelar as instalações da indústria pesada japonesa e enviá-las de volta à União Soviética, também enviou cerca de 600 mil prisioneiros de guerra japoneses para campos de concentração na Sibéria. A União Soviética tratou os prisioneiros de guerra japoneses como o exército japonês tratou os prisioneiros de guerra aliados, como trabalhadores não pagos que podiam morrer de frio, doença ou fome. Estima-se que 90 mil prisioneiros de guerra japoneses foram enterrados nas extensões congeladas da Sibéria. Quanto ao 1 milhão de civis japoneses espalhados por toda a Manchúria, eles foram deixados à própria sorte. Esses japoneses dependiam da ajuda do exército militar em termos de proteção militar,
transporte e logística, produtos agrícolas e vendas. De residentes de classe A na Manchúria, eles se viram mergulhados em uma situação lamentável. Os pioneiros incluíam muitas mulheres, crianças e idosos que fizeram a longa jornada da remota fronteira China-Rússia até as principais cidades. Muitos morreram de doença ou resfriado ao longo do caminho. Muitas mulheres em prantos deram seus filhos pequenos a fazendeiros chineses. Essas crianças passaram a ser conhecidas como órfãos de guerra. Além disso, muitos desses japoneses eram profissionais técnicos como engenheiros, médicos e enfermeiros. E os exércitos KMT e PCC recrutaram muitos técnicos militares japoneses e pessoal médico, que foram inesperadamente atraídos para a Guerra Civil KMT-CCP. Em 1946, por meio dos esforços combinados de várias partes, cerca de 1,3 milhão de japoneses embarcaram nos principais portos do nordeste da China com destino ao Japão. Outros 200 mil japoneses foram enviados de volta em 1947. Em 1949, a República Popular da China foi estabelecida. A ordem foi gradualmente restaurada na China, e os últimos remanescentes dispersos de prisioneiros de guerra japoneses e pessoal técnico retidos pelo PLA foram repatriados pela Cruz Vermelha, com dezenas de milhares enviados para casa entre 52 e 57. Quanto aos cerca de 900 criminosos de guerra japoneses na Manchúria, que foram entregues à China pelos soviéticos, também foram repatriados após reeducação. Os prisioneiros de guerra japoneses enviados para os campos de concentração na Sibéria pelo exército soviético foram forçados a trabalhos forçados em meio às planícies congeladas a menos 30 graus Celsius. Eles tiveram que suportar o frio, a fome e a doença, e muitos perderam a vida. A União Soviética retaliou contra os prisioneiros de guerra japoneses, forçando-os a trabalhos forçados na Sibéria e apenas os enviando de volta ao Japão em 1956. Os prisioneiros de guerra foram despojados de todos os seus objetos de valor pelos soviéticos, deixando eles apenas com as roupas que estavam usando. Eles enfrentariam uma longa jornada até a União Soviética, pontuada por marchas forçadas entre campos, a visão de mulheres japonesas sendo agredidas por tropas do Exército Vermelho e a antijubilação dos nativos com a derrota japonesa. Mas no fim das contas, eles mantinham a esperança de que eventualmente voltariam para casa. Os prisioneiros foram mal cuidados, já que os soviéticos concentravam seus esforços principalmente em espoliar seu novo território de qualquer coisa de valor, sendo que o Comitê de Exportação de Equipamentos de Troféu da Manchúria supervisionou o saque da Manchúria e outros territórios japoneses, pegando qualquer coisa, independentemente do tamanho, que pudesse ajudar na reconstrução da economia soviética, deixando pouca comida ou suprimentos para os prisioneiros de guerra. Graças aos esforços do Comitê de Exportação, trens enormes cheios de saques logo partiram em direção à União Soviética, com quantidades imensas de materiais de guerra roubados e dezenas de milhares de prisioneiros de guerra japoneses. Esses homens extremamente infelizes estavam prestes a enfrentar um choque terrível, pois alguns acreditavam que estavam indo para casa, mas os soviéticos levaram muitos deles para campos de internação na Sibéria, o infame Gulag, que há muito tempo foi usado para abrigar prisioneiros políticos e inimigos do Estado. O inverno chegou cedo e com força, com temperaturas abaixo de zero, e esses prisioneiros japoneses foram deixados por conta própria, já que aqueles que tocavam nas superfícies metálicas dos vagões de trem perdiam a pele das mãos. As condições não melhoraram quando eles chegaram aos campos. O frio extremo fazia com que os corpos dos soldados japoneses entrassem em modo de sobrevivência, aumentando a circulação sanguínea para evitar a gangrena. Mas a atividade aumentada também significava que mal conseguiam dormir. Os homens se amontoavam emaranhados não apenas para conservar o calor corporal, mas também porque seus alojamentos geralmente estavam superlotados. As latrinas eram separadas dos alojamentos, e se uma visita noturna fosse necessária, o prisioneiro de guerra retornante frequentemente descobria que o seu lugar para dormir tinha sido ocupado por outros. Essas privações significavam que os internos precisavam de atendimento médico, e as enfermeiras dos campos eram atendidas por muitas médicas e enfermeiras. Para os japoneses, isso era uma humilhação, já que o pessoal feminino inspecionava eles de cima a baixo todos os meses e os raspava para evitar infestações de piolhos. Deve-se ressaltar que isso não fazia parte de algum plano malevolente para envergonhar e ferir psicologicamente os prisioneiros de guerra, mas sim uma questão de necessidade. A União Soviética havia perdido mais de 200 mil profissionais médicos masculinos na guerra, e mulheres qualificadas estavam disponíveis para suprir essa lacuna. No entanto, os efeitos psicológicos estavam presentes independentemente da intenção. Os campos na Sibéria certamente eram terríveis, mas foram construídos centros de internação em toda a União Soviética. As regiões da Ásia Central e da União Soviética abrigavam campos com temperaturas escaldantes durante o verão, enquanto alguns japoneses se encontravam aprisionados nos subterrâneos de Vorkuta. Onde quer que estivessem presos, os japoneses eram esperados para contribuir na reconstrução da economia soviética. Ao mesmo tempo em que ordenava as primeiras internações na Sibéria, Stalin determinou que os prisioneiros de guerra japoneses fossem utilizados como trabalhadores para reparar os danos causados por eles e seus parceiros aos trabalhadores do paraíso soviético.
O NKVD, a polícia secreta soviética e precursora da KGB, foi encarregada de dividir os prisioneiros de guerra em batalhões de trabalho de 1.000 homens, a grande maioria dos quais foi utilizada na construção de estradas, colocação de trilhos, construções ou reparo de pontes e outras infraestruturas de transporte. Outros foram empregados como trabalhadores industriais ou lenhadores, qualquer função que beneficiasse a economia soviética. Embora a repatriação de japoneses na China tenha durado apenas 2 ou 3 anos, ela teve um impacto profundo na vida desses japoneses. Apesar do grande dano infligido aos chineses durante a ocupação japonesa, o governo chinês usou seus recursos limitados e valiosos para enviar mais de 2 milhões de japoneses em segurança de volta para o Japão e repetidamente disse ao povo chinês para não tomar medidas retaliatórias. Não havia dúvida de que o processo afetou os sentimentos dos japoneses posteriormente. Depois de 1949, muitos ex-oficiais e soldados japoneses permaneceram gratos ao governo de Chiang Kai-shek por conta da política do governo KMT, enquanto os japoneses que serviram no Exército Popular de Libertação tornaram-se uma força-chave na promoção de intercâmbios entre o povo da China e o Japão. Em 1972, as relações China-Japão voltaram ao normal e os dois países começaram a lidar com o legado da história, inclusive investigando os órfãos da guerra, deixado pelos japoneses que fugiram do nordeste da China. O governo japonês reconheceu essas pessoas como cidadãos japoneses e procurou localizá-los nos próximos 20 anos, providenciando para que eles e a sua próxima geração retornassem ao Japão e conseguissem se estabelecer. Nas décadas seguintes, o Japão produziu muitos trabalhos literários, televisivos e cinematográficos com os japoneses que viveram no nordeste da China e suas experiências pessoais à deriva após a guerra, que se tornou uma importante memória histórica para o povo japonês. Em 2015, a estação japonesa TBS produziu um especial de TV chamado Red Cross, Otanachi no Akagami, sobre uma japonesa que vai para a Manchúria para ser enfermeira e é convocada para o PLA após a guerra junto com outros médicos japoneses e trabalhadores médicos. E então é enviada de volta com segurança para o Japão. Essa extraordinária história de vida está repleta das dificuldades da guerra que ajudaram a reconstruir vidas e mentes da paz, em meio ao conflito e à tolerância do povo da China e do Japão. Em certo sentido, tal realização da história é a forma mais elevada de humanidade. Soldados japoneses que estavam em treinamento ou de alguma forma afastados do campo de batalha quando a rendição foi anunciada foram acolhidos pelo governo japonês, que desejava desmobilizá-los de forma rápida e eficiente. Apesar da sua posição inferior na hierarquia de poder, o governo em Tóquio se esforçou para processar, empregar e reintegrar esses homens à vida civil. As autoridades americanas os avaliaram quanto às habilidades que podiam trazer para o país pós-guerra, e aqueles com treinamento valioso em ofícios civis foram enviados para casa antes dos outros. As habilidades também determinaram a quantidade de rações e outros bens que o governo fornecia a um soldado desmobilizado. À medida que mais e mais soldados voltavam para casa, o governo japonês os direcionava para empregos nos setores agrícola e industrial, incentivando as empresas a contratar veteranos retornados. Outros foram alistados como trabalhadores para os ocupantes americanos, prestando serviços em veículos e trabalhando na reconstrução do sistema de transporte japonês destroçado. A sede de comunicação americana em Beppu contou com a mão de obra desmobilizada e trabalhadores japoneses na cozinha. No entanto, alguns japoneses que evitaram a captura continuaram a agir como se a guerra não tivesse terminado. No auge do Império Japonês, ele controlava mais de 7,4 milhões de quilômetros quadrados de território. Só para termos comparativos, a área do Brasil é de aproximadamente 8,5 milhões. Já o Japão atual possui 378 mil, e é um pouco maior do que a área do estado do Maranhão. Tais domínios expansivos naturalmente significavam que as notícias da rendição demoravam a chegar a guarnições e posições isoladas, especialmente nas selvas e grupos de ilhas mais remotas. Isolados e cheios de espírito guerreiro, alguns grupos de soldados continuaram lutando inconscientes ou desconsiderando a rendição. Uma das histórias mais interessantes foi Kazuo Sakamaki. Sakamaki era um alferes quando comandou um mini-submarino de 2 homens durante o ataque a Pearl Harbor. No entanto, após o ataque, o mini-submarino começou a funcionar mal e a entrar debaixo d'água. Sakamaki e seu parceiro afundaram no submarino e pularam no oceano. Seu parceiro estava muito fraco para nadar e se afogou. Então Sakamaki chegou à costa, meio afogado, e desmaiou de exaustão na areia. Ele acordou enfrentando o sargento David Kukui, que o fez prisioneiro. Sakamaki se tornou o prisioneiro de guerra número 1. Seu mini-submarino apareceu mais tarde e foi recuperado. Quando a notícia chegou ao Japão de que Sakamaki havia sido capturado vivo, o alto comando imperial difamou ele. Sua foto foi apagada de um cartaz de propaganda dos mártires de Pearl Harbor. Os soldados japoneses deveriam morrer com honra, e não ser capturados vivos. Após a guerra, Sakamaki voltou ao Japão, onde os ultranacionalistas o submeteram a ameaças de morte ininterruptas, aparentemente por envergonhar a nação.
Ironicamente, ele também recebeu dezenas de propostas de casamento. O conflito foi tanto que Sakamaki finalmente deixou o Japão e se mudou para o Brasil para viver entre a grande população de expatriados japoneses do Brasil. Ele trabalhou para a Toyota Motors, chegando ao cargo de vice-presidente. Mais tarde, ele viajaria para os Estados Unidos para ver o mini-submarino que comandou. Assim como os nazistas, os japoneses cometeram diversos crimes contra a humanidade, resultando no aprisionamento de prisioneiros de guerra perto dos locais onde foram capturados. Instalações prisionais em Hong Kong, Burma, Singapura e Índias Orientais holandesas detinham aqueles aguardando julgamento. A Declaração de Potsdam, que estabeleceu os termos da rendição japonesa, exigiu que deve ser eliminada para sempre a autoridade e influência daqueles que enganam e enganaram o povo do Japão para embarcar na conquista do mundo. Consequentemente, os julgamentos de Tóquio foram convocados. 28 membros do governo japonês, incluindo o ditador militar Hideki Tojo, que sobreviveu a uma tentativa de suicídio fracassada, foram julgados por uma infinidade de horrores, desde a invasão inicial da China até os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Os julgamentos duraram até 1948, durante os quais 2 réus morreram de causas naturais. 7 dos 28 foram condenados à morte, incluindo Tojo. Esses 28 indivíduos eram considerados criminosos de guerra de classe A ou de alta patente. Milhares de infratores de menor importância enfrentaram julgamento em tribunais municipais ou territórios aliados do Pacífico. Os julgamentos de Tóquio, que duraram o dobro dos julgamentos de Nuremberg, foram instrumentais para o estabelecimento do direito internacional em relação aos crimes contra a humanidade. Nesse momento, é importante fazer uma declaração simples. É um fato histórico que o Império do Japão abusou terrivelmente de civis e prisioneiros de guerra ao longo da guerra, realizando programas de trabalho forçado, experimentação humana, exploração sexual e outras crueldades mesquinhas e generalizadas. Um exemplo disso é que a Marinha Imperial Japonesa, em suas bases em Truk e Rabaul, fez experimentos com prisioneiros de guerra aliados, principalmente pilotos americanos, injetando neles sangue de vítimas de malária. Outros foram mortos em diferentes experimentos com injeções letais. Até abril de 1945, cerca de 100 prisioneiros de guerra australianos, alguns doentes, outros sãos, foram usados em experiências com injeções desconhecidas. Na Manchúria, 1.485 prisioneiros americanos, britânicos, australianos e neozelandeses, detidos em Mukden, foram usados em uma variedade de experiências com patógenos. Portanto, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão emergiu como uma nação devastada, abandonando suas ambições hegemônicas na Ásia. Muitos soldados japoneses retornaram envergonhados e alguns foram enviados para campos de trabalho na União Soviética. O país se tornou um estado fantoche americano até 1952, renunciando a guerras ofensivas. As consequências da derrota do Japão foram tristes, marcando o fim de um período caracterizado por violências e ódio extremos. E é claro, se você gostou desse vídeo e acredita que tenha te agregado de alguma forma, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos em breve.